Bom dia. Hoje nós começamos o nosso curso sobre a importância da Santa Mãe Igreja e falando também sobre as seitas, crenças, religiões, também algumas seitas. E antes de nós começarmos a abordar o tema de falsas doutrinas, nós temos que entender de fato o que é uma doutrina, o que é um ensinamento e entender também a missão de Cristo, porque quando nós partimos somente de falar de outras denominações, religiões, crenças ou seitas, aparentemente parece algo preconceituoso, algo ultrapassado, algo politicamente incorreto. Porém, a intenção primeiro é falar que quando o Pai envia Jesus para nos salvar, ele tem um grande plano de amor. Esse plano de amor é nos libertar do pecado, da ação do demônio e da mentalidade mundana. Quando Jesus vem, morre na cruz, ressuscita, ele vai, antes de ir embora, ele vai instruindo os discípulos durante 3 anos. Vai discipulando os apóstolos e também os discípulos. Ele vai ensinando o caminho de amor, o caminho da salvação, e mostrando como aqueles apóstolos também deveriam anunciar este caminho de salvação, que é o próprio Jesus. Então, quando ele sobe ao Pai, ele derrama o Espírito Santo. E ele, como fala os santos, o Pai envia Jesus e Jesus envia a igreja. E a igreja nós entendemos aqui todo o povo de Deus, mas que tem uma hierarquia. O Papa, os bispos, os padres, os diáconos e o povo de Deus. E nós percebemos que ao longo da história, mesmo desde o início da igreja cristã, da igreja católica, quando Jesus fonda lá em Mateus 16 o primado de Pedro, quando ele fala: Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, o Senhor vai confiando a igreja a homens pecadores, sim, mas a igreja ela é totalmente santa. O nosso pecado, ele não vai tirando da igreja essa graça dela ser imaculada. E ao longo da história, várias pessoas foram, pelo seu orgulho, pela soberba, por não entender alguns mistérios, começaram a se colocar contra a igreja. Algumas vezes com boa intenção e outras vezes com a má intenção mesmo, de querer destruir a igreja. E nós vamos começar a falar um pouquinho hoje sobre alguns assuntos que todos os católicos, todos os cristãos deveriam ser bem esclarecidos sobre isso. Mas, infelizmente, vivemos num mundo que hoje está muito paganizado, onde nós somos cristãos batizados, mas vivemos muitas vezes como quem nunca foi batizado e nem sequer conhece a palavra de Deus, a tradição da igreja, o que a igreja ensina. E esse curso tem esse propósito, não acusar, mas nos esclarecer, trazer a luz de Cristo para a nossa fé. Então hoje falando um pouquinho sobre horóscopo. O que é o horóscopo? Hoje e amanhã a Lua está em seu signo, a gente começa a ouvir muito isso nas rádios, né? Leão, onde o Sol está assinalando um período de magnetismo, de boa sorte, de fluidos bons. Você do Sagitário, regente a Júpiter, estará em tensão. Ou então aparece a pessoa falando: você que é do signo do Capricórnio, você não pode sair hoje com a blusa azul, o seu número de sorte é o número 14. E começa a falar coisas que às vezes parecem até engraçadas, porque até eu brinco nas minhas pregações, quando eu digo assim: imagina que você está saindo de casa para trabalhar na Vulcabras, que a maioria é farda azul, e a pessoa fala: você é de Gêmeos, não sai de casa hoje porque com azul é a cor do azar hoje. Imagina essa situação. Aí muita gente, talvez centenas de pessoas, ao acreditar nisso, deixariam de trabalhar em empresas com a farda azul. Uma situação bizarra, mas que, infelizmente, hoje, muitas pessoas ainda caem nessa. Algo que nós podemos perceber é que o horóscopo vai trabalhando muito coisas ilusórias. Eles acreditam o quê? Astrologia. A astrologia acredita que a nossa vida é regida pelos astros. Tem uma influência decisiva e determinante em nossa vida os astros, a Lua, o Sol, os planetas. E nós sabemos que nós temos o livre-arbítrio, nós temos a liberdade,
E Deus tem um projeto para nós, não são os planetas que vão decidir no nosso futuro. E muitas vezes nós nos pegamos, pessoas até informadas, pessoas que têm até uma estatura, um status na sociedade, status alto, classe média, classe alta, e acreditam nisso, leem revistas sobre signo, escutam programas, recebem mensagens sobre os signos. E é interessante que esses signos, geralmente, nem aqueles que fazem acreditam no que estão dizendo. Já ouvi muitas entrevistas onde aquelas pessoas que fazem isso dizem que colocam qualquer coisa e as pessoas acreditam. E nós devemos entender que a palavra signo quer dizer sinal ou marca, um selo. E qual é o signo que eu e você recebemos no batismo? É o sinal da cruz. O sinal que nós pertencemos a Deus. Não como uma coisa, mas pertencemos porque livremente Deus nos criou e livremente nós decidimos estar com Deus. Então, a grande marca da vitória de Cristo sobre o pecado, sobre o demônio, sobre a morte, é a cruz. E é esse sinal que o Padre faz em nós no batismo. Então, qual é o seu signo e o meu? O nosso signo é a cruz de Cristo, sinal não de morte, mas sinal de um amor que é capaz de dar a vida. Então, nós podemos já dizer, Senhor, eu não quero mais dizer que o meu signo é Leão, Virgem, Áries, mas eu quero tomar posse que o meu signo, de fato, é a tua cruz. Então, nós devemos, não mais nem por curiosidade, porque imagina se você toma um veneno por curiosidade. Se você não morre, mas você fica quase morto, porque essa curiosidade ela não é inteligente. Imagina que alguém, para testar na sua cabeça se o revólver tem bala, testa na sua própria cabeça. Essa curiosidade é uma curiosidade também insensata, assassina. Da mesma forma, quando nós vamos buscando coisas que vão contra o Evangelho, contra a palavra de Deus, como a astrologia. A astrologia, nem a ciência acredita na astrologia, e nem uma religião aprova a astrologia, uma religião séria. E a astronomia é diferente. A astronomia é o estudo dos astros. Já a astrologia acredita que os astros influenciam e até determinam o nosso futuro, o nosso destino. Que é outra coisa que nós devemos também rejeitar. Deuteronômio 18, versículo 9, vai falar uma relação de coisas que o povo de Deus não pode fazer. E se você se considera e se entende como filho de Deus batizado e povo de Deus, você não pode mais dizer sim aos signos, tanto na internet, na revista, na rádio, no seu celular. Você deve dizer não a isso, porque de fato foi um alto preço que Deus pagou. E às vezes nós preferimos acreditar em coisas bobas como o signo, nós não acreditamos na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus reprova isso. E quando nós escolhemos acreditar em outras coisas, é como fala o Evangelho de Mateus 6,24. Nós podemos servir a Deus ou ao dinheiro. Em outra passagem fala servir a Deus ou ao diabo. E nós não podemos servir aos dois. Ou nós nos decidimos pela vontade de Deus, ou nós nos decidimos pelo demônio. Santo Agostinho fala, quem não se assemelha a Cristo, se assemelha ao demônio. Então, quando nós vamos acreditando em coisas que vão contra a nossa fé, isso é um grande perigo, porque nós vamos deixando de acreditar na providência de Deus e vamos acreditando nos homens primeiro. Nós devemos acreditar nos homens quando eles nos levam a fazer a vontade de Deus, mas nunca quando ele nos afasta. Então, que a partir de hoje você diga, para quem perguntar qual é o seu signo, diga a cruz de Cristo. Diga sem medo de ser feliz, sem medo de assumir a sua fé. Porque se do contrário nós não fizermos isso, nós seremos católicos, de fato, eu até brinco às vezes, católicos piratas, que qualquer hora dá problema. Católico 007 que esquece que deve ver a sua fé com qualidade. E ninguém sabe que ele é católico, porque as suas ações são contrárias. São Bernardo de Claraval fala uma frase muito forte. Quem prega bem, quem confessa Jesus com a língua e age mal, ele consagrou a sua língua a Jesus e a sua alma ao demônio. Repito, São Bernardo de Claraval. Quem fala que Jesus é o seu Senhor, mas age
contrário a isso, consagrou a sua língua a Jesus, mas consagrou a sua alma ao demônio. Então que hoje nós possamos renunciar de fato todo tipo de crença no signo, naquilo que nós chamamos de horóscopo. Que você não possa de forma nenhuma mais ouvir e que você possa também esclarecer, trazer a luz a outras pessoas. Até o próximo encontro, se Deus quiser.